Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da terceira temporada da Reconnect. Você já ouviu falar no Profeta Gay? Você vai conhecê-lo hoje na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, como diz meu irmão Roberto Leão. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Lembro a todos vocês para nos seguirem lá no Instagram, que é Reconnect Brasil, não tem erro. Então nós temos várias postagens bacanas e diárias, nós temos o Reconnect News, que reconecta você à espiritualidade com notícias do Brasil e do mundo sobre espiritualidade. Nós temos o Você Sabia, também o nosso bloquinho lá no Instagram, onde a gente posta curiosidades a respeito de espiritualidade, terapias holísticas e religiões também no Brasil e no mundo. Sempre comigo aqui, ele, o faceiro Roberto Leão. Eu. Olá. Olá, Bernardo. Olá, E aí, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Terceira temporada tá maravilhosa, pegando fogo, temas muito interessantes, muitos convidados bacanas. E a gente tem hoje o prazer de conversar com ele, que é cientista da religião, clérigo das igrejas da comunidade metropolitana e pastor sênior da ICM Fortaleza, dedicado à propagação da mensagem da radical inclusão do amor de Jesus. Conosco aqui, reverendo Francisco Alves Ferreira Júnior. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Seja bem-vindo, reverendo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu querido Bernardo. Muito obrigado, meu querido Roberto. E antes de qualquer coisa, eu preciso muito parabenizar toda a equipe que faz a Reconnect, que traz para a TV aberta esse espaço maravilhoso e essencial para falar da espiritualidade para muito além das religiões, principalmente nos dias em que nós vivemos, em que muitos se dizem aí terrivelmente, têm distorcido e têm desligado o homem da divindade e dos seus semelhantes. Assim, desejo parabenizar toda a equipe da Reconnect, desejo agradecer a oportunidade de estar aqui e saudar a você de casa, que está conectado conosco, nessa busca de juntos nos reconectarmos à divindade que existe não fora, mas dentro de cada uma e de cada um de nós. É um imenso prazer e uma grande alegria estar com vocês hoje. Reverendo, a palavra reverendo, vamos falar um pouquinho, eu queria primeiro que você explicasse como o Francisco deixou de ser Francisco ou expandiu Francisco para Reverendo Francisco. Como foi essa sua busca pela espiritualidade, reverendo, até chegar a ser reverendo? Pronto. Para falar um pouco do termo reverendo, né? Aqui no Brasil, especificamente no Nordeste, mais ainda no Ceará, a gente tem aquela questão do ou é católico ou é evangélico. Mas se a gente assistir a um filme norte-americano, um exemplo, Orações para Bob, ou se a gente assistir uma minissérie como Os Greenleaf, não é? A gente vai ver a figura do reverendo. A figura do reverendo e da reverenda foi, na verdade, importada da academia. Todo aquele e aquela que galgava o doutorado era chamado de reverendo doutor ou de reverenda doutora. Com o advento da Reforma Protestante com Martinho Lutero, o título reverendo foi incorporado àquelas pessoas que podem ser ou não pastores e pastoras, padres também, mas associado àquelas pessoas responsáveis pela formação, pela transmissão do conteúdo e pela espiritualidade de um rebanho. O termo reverendo vem
do latim, que quer dizer reverência, não é? Aquele a quem se tem reverência. Mas há uma definição que eu gosto mais, que diz que reverendo é aquele que empresta os ouvidos para ouvir. Para ouvir quem? Para ouvir a voz interior que grita em nossos corações e para ouvir a voz da outra e do outro que nos escuta. E como é que o Francisco Alves Ferreira Júnior tornou-se Reverendo Francisco? Eu nasci num lar católico, desde cedo, desde o ventre materno, me percebo com dois chamados muito claros. Um chamado ao sacerdócio e o outro chamado a viver a minha sexualidade divergente, a viver a minha homossexualidade. A priori, essas duas coisas parecem completamente distintas e parecem até que rivalizam uma com a outra. E assim foi na minha infância, não é? Dentre as minhas principais brincadeiras estava o hábito de me vestir de lençóis como se fossem vestes litúrgicas, pegar um pedaço de pão e fazer uma celebração, reunir os amigos para fazer isso. E estava também muito presente já o desejo pelo mesmo sexo. Nos primeiros anos da minha vida, fui engajado na Igreja Católica, nas SEBs, nas comunidades eclesiais de base. E sempre que procurava o meu orientador espiritual, no momento da confissão, o padre, relatava para ele desse desejo, dessa afetividade. E ele dizia: meu filho, desejar não é o problema. O problema é consumar esse desejo. E eu aí já era um jovem de 14 anos e dizia para mim mesmo: pois está muito complicado, porque consumar esse desejo é uma das coisas que eu mais quero na vida. Me sentindo muito à vontade na Igreja Católica, eu procurei uma igreja terrivelmente cristã, que é um termo que está muito em voga, não é? Achando que lá eu seria terrivelmente moldado. E foi o que aconteceu. Na minha primeira conversa com o pastor, eu deixei claro a minha orientação sexual e ele disse a mesma coisa que eu tinha ouvido do padre. Olhe, desejar não é o pecado. Pecado é consumar esse desejo. E eu comigo mesmo: ah, meu Deus, a mesma história, o mesmo dilema. E o que é que acontece? Eu acredito que tudo é providência de Deus. Dos 14 aos 28 anos, eu estive lá nesse claustro. Me enclausurei para o mundo, não é? Para esse desejo, como dizem os psicólogos. Fiz uma cartexia. Toda a energia sexual que havia em mim, eu dediquei aos estudos. Tanto é que eu terminei o ensino médio, sou aluno da escola pública desde o jardim de infância, do ensino fundamental até o ensino médio, e com 16 anos concluí o ensino médio, e com 22 anos concluí a minha primeira graduação, que foi licenciatura plena em Ciências da Religião. E como Roberto e Bernardo, essa graduação foi um instrumento maravilhoso da graça de Deus na minha vida. Porque a gente começa a ler as Escrituras e começa a entender que a palavra de Deus não é a Bíblia. Opa! Além de profeta gay, ele está dizendo que a palavra de Deus não é a Bíblia? Não. A Bíblia é um livro que relata o testemunho de amor de um povo com Deus. A palavra de Deus é Jesus, como está escrito lá em João, no capítulo 1. E o verbo se encarnou, como eu gosto de dizer. E o verbo se travestiu de humanidade e habitou entre nós. E Jesus transgrediu o gênero divino e habitou entre nós, humanos e humanas que somos. Então, no curso de Ciências da eu tive acesso às disciplinas de exegese e de hermenêutica e pude ver que aquilo que se dizia sobre os homossexuais, sobre a homossexualidade, não era bem
O que se Reverendo, desculpe lhe interromper, mas é porque a gente quer se aprofundar um pouco mais no decorrer do papo na questão bíblica, na Sim. questão da população LGBTQI+, que é enorme, na questão das minorias. Eu queria mudar um pouco o papo, aliás, continuar o papo, na verdade, e continuar o papo, continuar o nosso papo, perguntando uma coisa que me deixou curioso na apresentação. No briefing que o senhor passou para a gente, fala que o senhor dedicado à propagação da mensagem da radical inclusão do amor de Jesus. O que seria essa radical inclusão do amor de Jesus? Pronto, muito obrigado pela pergunta. E, por favor, fiquem muito à vontade, viu, para falar. Isso a gente é reverendo, mas a gente tem o mesmo mal de pastor e de padre, gosta de falar muito. E não é E mal. a gente gosta de ouvir. E a gente gosta de ouvir muito, deu certo. E juntando a tudo isso, Deu professor, e a minha segunda formação também, que é jornalista, aí dá certo, né? Eu gosto Eita, muito de pau. falar. Mas o que é viver para propagar a radical inclusão do amor de Jesus? Em 1968, nos Estados Unidos, o reverendo Troy Perry fundou as igrejas da comunidade metropolitana. O reverendo Troy Perry, nosso fundador, era um pastor batista que se percebeu homossexual, separou-se da esposa e pediu afastamento da igreja. Ele então publicou num jornal que circulava no meio gay em 1968, publicou num jornal que circulava na comunidade gay um anúncio dizendo: olha, para você que é gay, lésbica, negro, que naquele tempo os negros não frequentavam as mesmas igrejas dos brancos, ele disse: olha, domingo vai ter uma reunião na minha casa. E naquela primeira reunião tinha profeticamente 12 pessoas. E hoje, 51 anos depois, nós somos a Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana. Estamos presentes nos 5 continentes, em mais de 300 templos, de 300 comunidades. Então, o que é que significa dedicar-se à pregação dessa radical inclusão? Significa dizer, meu querido Roberto, que ainda em 2020 há pessoas, há pregadores, há padres, há pastores que utilizam-se da Bíblia para justificar muitas vezes o machismo, para justificar a submissão da mulher ao homem, que se utilizam da Bíblia, como já se utilizaram, para justificar a escravidão, para justificar toda espécie de opressão. E, ultimamente, tornou-se moda no Brasil, infelizmente, a perseguição à comunidade LGBTQI+. Então, anunciar a radical inclusão do amor de Jesus é dizer que no coração de Jesus, na mesa de Jesus, há espaço para mim e para você. Que a nossa sexualidade não nos aparta de Deus. Pelo contrário, ela nos aproxima. Ela é um dom, ela é um presente. Há um teólogo que eu gosto muito, que é um teólogo jesuíta até, e ele diz que Deus presenteou a alguns humanos com o dom da homossexualidade para revelar à nossa geração algumas faces do seu caráter que a heterossexualidade não dá conta de revelar. Pregar a radical inclusão do amor de Jesus é dizer que quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou identidade de gênero, ele criou conexão, viu? Mas, pastor, me surgiu agora uma curiosidade. A igreja, na sua cerne histórica, desde sempre, contribui e colabora para essa discriminação, sobretudo das minorias, mas ainda mais forte em relação à população LGBTQI+. Como é que a igreja, né, como é que a religiosidade trabalhada, estruturada por tantos anos, dentro desse preconceito, dentro desse não só incentivar, não é mais do que incentivar, na verdade, disseminar esse preconceito, colocar esse preconceito como uma regra.
como é que uma religião consegue se desconstruir e ser inclusiva hoje? Consegue, Roberto, da seguinte forma, fazendo uma leitura histórico-crítico da Bíblia e percebendo que há muitas incongruências. Se eu não me engano, você é historiador, não é isso? E sabe Exato. quando o termo homossexualidade começou a ser usado? Muito pouco tempo, né? Porque era homossexualismo, era tido como uma doença. Exatamente, muito bom, parabéns. Muita gente ainda Não, ele confunde. é. Passei, professor. Passou homossexualidade há pouquíssimo tempo. Mas vamos voltar para o sufixo ismo. Sabe quando é que homossexualismo começou a ser usado? Não. Essa eu Por vou volta ficar de, devendo. por volta de 1920. Como é que se explica que um livro desses, escrito há mais de 1000 anos, contém uma palavra que começou a ser usada em 1920? Tem como, né? Eis a questão. Como um historiador, você há de convir comigo que a gente, quando vai para os originais, quando vai para os textos originais, percebe que tudo é uma questão de interpretação, meu querido Roberto, meu querido Bernardo. As leituras, supostas leituras, que condenariam a prática da homossexualidade são apenas 5. E o pessoal diz, a Bíblia condena, não. São 5 supostas palavras, versículos que condenariam a prática da homossexualidade. Sabe o que é que elas têm em comum? O termo grego malakoi, que quer dizer mole. A pessoa ser mole. Aqui num bom cearês, a pessoa ser molenga. A pessoa não ter firmeza. Não tem nada a ver com sexualidade. E Paulo, quando escreve as suas cartas, ele está se referindo também ao termo koiné do grego, que está associado ao culto à deusa da fertilidade, onde, no culto a essa deusa, ela era adorada através da oferenda do sêmen. Porque para a cultura judaica, infelizmente para muitas outras culturas, a mulher nada mais é do que um receptáculo, uma incubadora da vida, não é? Então, como a deusa não tinha corporeidade, os sacerdotes da deusa se ofereciam para receber essa oferenda que era o sêmen. Onde é que está a questão disso tudo? Porque a gente precisa lembrar que o cristianismo ele vem do judaísmo. Ele vem da cultura judaica também. Tem elementos da cultura grega também, da cultura romana. Ou seja, o cristianismo ele é um sincretismo como um todo. Mas muito especialmente no judaísmo, o sêmen é sacratíssimo. Tanto que a prática da masturbação, ela é um pecado terrível. Intencionalmente, na tradução, coloca-se os homossexuais. E eu já vi até em algumas traduções, me desculpe interromper, afeminados, ativos e passivos. Termos que são próprios da comunidade LGBTQI+. O que deixa para a gente aí uma pista muito grande, que os tradutores de hoje são, assim, muito íntimos da nossa tribo, da nossa comunidade, para conhecerem esses Ô, termos reverendo, de forma tão agora deixa eu lhe particular. perguntar uma coisa, reverendo. Fique à vontade. O senhor falou que o problema do preconceito, do mal entendimento a respeito da comunidade LGBTQI+, passou por uma má interpretação dos textos bíblicos. O senhor acha que essa má interpretação dos textos bíblicos se limitou-se à homossexualidade ou hoje, na história da civilização e ainda hoje, ainda se interpreta muito mal as palavras escritas na Bíblia? Com certeza. Com certeza. Quais outros assuntos o senhor poderia pincelar fora a homossexualidade que o senhor acha que, Bernardo, cita na Bíblia isso, que é um problema social de hoje, não é bem assim? Para começar,
eu posso citar a questão do machismo. Nas cartas de Paulo, fica bem claro que a mulher seja submissa ao seu esposo e que no casamento heteronormativo, a palavra final é do marido e ponto final. Esse versículo ainda hoje é utilizado nas igrejas ditas aí terrivelmente cristãs para legitimar a prática da submissão da mulher, o que é uma grande incoerência, porque nós temos reverendas, pastoras, Não, temos a própria figura pregadoras. de Maria, né, reverendo, foi totalmente Exatamente, isolada pela Bíblia, pela igreja, pela exatamente. igreja. Já que você falou de uma figura que para mim é caríssima, que é a figura de Maria, a qual eu tenho um profundo carinho e um respeito enorme. Tenho até aqui um quadro da Sagrada Família. Olha só, Bernardo, e olha só, Roberto, a família tradicional da Bíblia, viu? Uma menina de 14 para 15 anos, que era a idade que as moças casavam, Sim. mãe solteira, um filho fora do casamento, um pai adotivo e viúvo. José era viúvo. E acolhe essa menina E que tio de está Maria, né? grávida de um pai E desconhecido. há historiadores que dizem que José era tio de Maria, né? Exatamente. Então, essa é a família tradicional na qual Jesus escolheu nascer. Só uma curiosidade, no tempo de Maria, existiam as vestais, que eram, como havia a profecia do Messias, eram jovens da alta nobreza que viviam numa espécie de conventos, tratadas assim a pão de ló, porque se Deus resolver usar uma virgem, vai ser a minha filha, que ela tem linhagem. Ela é de uma família. E Deus começa subvertendo. A divindade, ela adora subverter a lógica humana. Ele subverte tudo isso quando vai a Nazaré. Nazaré, para a gente ter uma ideia, no tempo de Jesus, era como se fosse a periferia da periferia. Nós temos o Conjunto Ceará, que é um bairro que eu gosto muito, e a gente tem um Cearazinho, já que é uma extensão do Conjunto Ceará. Nazaré é como fosse o Cearazinho. Deus vai ali, onde ninguém sabe nem direito onde é que fica. Ele vai ali onde fica o limite entre o Cearazinho e o Bom Jardim, onde a gente não sabe nem Reverendo, muito bem o agora, que é. já que a gente está entrando na Bíblia e a gente está falando sobre a respeito de interpretações, Sim. né? Eu vou lhe fazer uma pergunta que a gente fez para o historiador, pesquisador e escritor Jovem Mendes. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Jovem Mendes, nosso amigo já esteve aqui no programa 2 vezes. Maçãs Inclusive, para o Jeová. nós sabemos que a expectativa de vida na época de Jesus era de 40 a 44 anos de idade, né? Então, Jesus ter sido assassinado, né, com 33 anos, não significa que, para a época, ele não tenha morrido tão novo como é hoje, né, para hoje. Até porque, por conta das situações, das condições sanitárias, né, as condições de cuidados com a saúde, naquela época eram muito precárias, né? E os primeiros evangelhos, né, estudos profundos já provaram isso, foram escritos 50 anos depois de Cristo. Os primeiros evangelhos foram escritos 50 anos depois de Cristo, tendo evangelhos até escritos 90 anos depois de Cristo, né? E também a neurociência já nos explica que o ser humano é impossível o ser humano ditar algo, né, em seus detalhes após 36 dias daquela informação ter sido absorvida pelo cérebro. Partindo desse princípio, reverendo, o senhor acredita que as pessoas que escreveram o evangelho tiveram contatos presenciais, presenciaram a vida de Jesus? Sinceramente, não. Porque todos aqueles que tiveram contato presencial com Jesus, a começar pelos apóstolos, até por aqueles a quem são atribuídos evangelhos, como Mateus, como Lucas, como Marcos, que não era apóstolo, mas que era um jovem que caminhava com Jesus, todos eles foram assassinados,
perseguidos e assassinados. Então, eles não tiveram tempo de escrever nada. Até porque muitos deles eram pescadores, eram iletrados, não teriam condições sequer de escrever. O que nós sabemos a respeito dos evangelhos é que eles se dividem em evangelhos sinópticos e no evangelho de João, que é um evangelho mais espiritual. Então, os evangelhos sinópticos significa que vêm da mesma óptica. Eles têm como fonte a fonte Q ou a fonte K, que é de Quírios. Eles descrevem Cristo a partir do mesmo ponto de vista. São eles Mateus, Marcos e Lucas. Muito provavelmente essa fonte Q ou essa fonte K seja Maria. Como é que se deu essa escritura? Através da oralidade. Aqueles que viveram com Jesus foram fundando comunidades e relatando como era a vida com Jesus. O Evangelho de João, ele não está nos sinópticos, porque ele é um evangelho mais espiritualizado. João, sim, teve a oportunidade de talvez escrevê-lo enquanto esteve exilado na ilha de Patmos. Lembrando que entre os apóstolos, João foi aquele que teve a vida mais longa. Escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e também o livro do Apocalipse, tão temido, não é? Que na verdade é um livro escrito todo em códigos. Como todo exilado político, João teve esse cuidado. Então, o fato dos evangelhos terem sido escritos tantos anos após a morte de Jesus, nem me assusta tanto assim, sabe, Bernardo? É isso que eu falo para o senhor. Se foi através da oralidade, passando de um para outro, então os evangelhos podem, eu sempre coloco essa hipótese, podem estar carregados, né, da cultura, da época. Mas sem sombra de Então, o senhor acha que a Bíblia merecia passar por uma atualização, reverendo? Eu acredito que sim. E quando a gente fala em radical inclusão, em igreja afirmativa das diversidades, em igreja afirmativa, voltando lá para uma das primeiras perguntas do nosso querido Roberto, o nosso desafio é esse, é fazer uma atualização do texto bíblico. Agora, reverendo, eu vou me colocar aqui numa posição mais de advogado neutro aqui para entender. Tava demorando. E fazer com que os nossos reconectados compreendam também. É o besouro mangangá da Reconnect. A minha pergunta e o meu questionamento é o seguinte, reverendo: a Bíblia se tornou anacrônica? E outra coisa, se a Bíblia está tão desatualizada, qual a função dela hoje? E mais um complemento: se formos atualizar a Bíblia, quem é o detentor dessa atualização? Porque a atualização ela vai ser em prol das minorias e não em prol do radicalismo cristão. Agora o senhor vai responder já, porque nós vamos para o intervalo rapidinho, não sai daí que o papo está esquentando, está ficando bom. Hoje com a gente é reverendo Francisco, o profeta gay.